Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao VIP especial deste domingão. Hoje aniversário de 299 anos da nossa capital. E hoje, como convidado especial, nós trouxemos o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, ele que saiu da prefeitura com uma aprovação superior a 70%. Então hoje uma data muito especial, nós estarmos recebendo o Mauro Mendes aqui no programa VIP. Aliás, a corrida eleitoral já começou, o Mauro se filiou ao DEM. Na quinta-feira agora, o nosso vice-governador Carlos Fávaro entregou uma carta de renúncia. Mauro, eu quero falar com você sobre esse xadrez político que acontece no Brasil e em nossa capital. É uma turbulência que o país vive aí, né, Mauro? E as mudanças são boas. Mas você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora eu vou mostrar para vocês uma matéria que foi gravada pela Ana Cristina, que é uma formatura que uniu turmas de nutrição, fisioterapia e engenharia civil. Mauro, inclusive, é formado engenheiro, né, Mauro? Engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. Então vamos acompanhar essa festa gravada por Ana Cristina lá no Gran Odara. Daqui a pouquinho o Mauro aqui no VIP. Roda aí. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. O nosso curso é um curso muito difícil de se concluir, engenharia civil. Então a gente chegou no último ano com pouca gente querendo contribuir para essa festa. E aí no final dessa reta que a gente ia fazer o nosso baile, surgiu a oportunidade de a gente juntar com fisioterapia e nutrição. E aí a gente conseguiu agregar bastante coisas para fazer a nossa festa melhor ainda. Foi bem legal, porque a nossa turma é bem pequenininha, né? São só 6 formandos. Então a gente juntou pra festa ficar mais animada, pra ficar mais legal. O dia de hoje não tem nem como explicar, é um dia muito especial, um dia maravilhoso. A decoração tá boa, a comida é maravilhosa, a banda tá sensacional. A gente não pensa duas vezes em contratar a empresa que a gente contratou, porque foi muito boa, a gente tá muito feliz com o resultado. Foi tão sofrido para chegar até aqui. Foram noites estudando, e claro, às vezes não tirava nota boa, mas batalhamos, chegamos até aqui. Então cada detalhe da festa foi pensado com muito carinho e é isso. Formanda de nutrição, vocês que acompanham o VIP certamente vão lembrar da Grace nos torneios de golfe aqui em Mato Grosso. Ela viaja o país e tem uma paixão pelo golfe. E a nutrição, eu sei porque você já me contou outras vezes, que veio te despertar um olhar diferenciado para a alimentação e é a realização de um sonho. Você fez outras graduações, alguns cursos e começou e depois desistiu porque não era aquilo que você sonhou. E a nutrição foi onde você se encontrou? Então, Ana, é exatamente o que você falou. Eu tive, assim, durante toda essa minha vida universitária, eu comecei vários cursos, sempre tentando me encontrar, sempre tentando realizar o desejo de fazer o que você tem vontade, o que te traz felicidade. E aí eu acho que a nutrição, na verdade, quando eu comecei a nutrição, eu vi que era o que eu queria. Parecia que, na verdade, eu já sabia aquilo. Parecia que eu tinha feito a vida inteira já, cuidando de mim, cuidando das pessoas próximas, só não sabia. Tem sentido para você? Tem sentido. E aí, aliado ainda ao esporte, o golfe, que você sabe, né, que eu jogo e sou campeã do Mato Grossense, agora represento em alguns outros lugares.
eu acho que juntou muito. São duas paixões que se vão de encontro. Você tem essa possibilidade, a perspectiva de trabalhar agora projetos futuros, trazendo essas duas paixões, o golfe e a nutrição? Sim. Na verdade, agora, esse ano, eu ainda vou ter que estar um pouco focada no golfe, que eu estou com algumas oportunidades muito boas. E o meu projeto mesmo é depois trabalhar com os golfistas. Na verdade, eu estou ainda desenvolvendo um projeto que se encaixe melhor para o golfista. Hoje você tem familiares que moram em outras cidades. E hoje você conseguiu reunir aqui muitas pessoas importantes, especiais. Sim, é que eu estou muito feliz. Eu até brinquei porque na colação eles não estiveram aqui, porque foi muito distante. E a maioria, na verdade todos são de Santa Catarina. Então é muito difícil vir, né? E ontem vieram no culto, hoje aqui no baile. Então ter eles aqui comigo é uma emoção indescritível. Eu realmente indescritível, não tenho o que falar. Estou muito feliz, muito feliz. Tem alguns momentos que eu ainda penso, nem acredito que eles estão aqui comigo. E não tinha como ser diferente, porque é um dos dias mais especiais da minha vida. E tê-los é indispensável, obviamente. Eu vim de Blumenau, eu sou tia da Grace. A festa está maravilhosa, a Grace é uma pessoa maravilhosa, persistente. Ela, nossa, tudo que ela quer na vida dela, ela corre atrás, consegue. Olha, pelo que eu conheço da minha irmã, ela é uma pessoa que sempre está ali junto, cuidando da saúde, da alimentação, sempre conversando com a gente. Para ela, esse curso foi a melhor coisa que existiu para ela. Ela é a pessoa desde novinha, tirando a parte das negas malucas quando ela era criança, que nós fazia, que ficava dura, mas ali depois ela foi indo, ela é uma pessoa especial. Ela sabe o que está fazendo, ela gosta muito do que ela faz. Eu acredito que a determinação é a chave de tudo, né? Não só nos estudos, mas até nesse novo projeto da vida dela, a determinação seria fundamental. Com o golfe ela é uma ótima atleta, né? E com a nutrição também ela é bem dedicada, porque eu vejo ela trabalhando com isso com bastante gente, funcionando, as pessoas elogiando ela. Muito bom a profissão, cuidar da saúde das pessoas, cuidar do bem-estar, porque hoje em dia é bem difícil. As pessoas estão cada vez mais procurando essa área da nutrição, para cuidar do corpo e da saúde. Eu vim com a minha namorada, a prima dela está se formando em nutrição, né? A festa está muito linda, bastante gente, bacana. Ela é tudo de bom para mim. Ela é bem querida. Desejo que ela seja muito, muito feliz, que ela faça uma ótima carreira, que ela seja um excelente profissional e que todo pai e mãe deseja, né? E tudo de bom, porque a gente ama ela muito. Tomás faz parte da Imagem Eventos, que lidera aqui essa formatura no Hotel Grandara, no Buffet Ágora. E é interessante, gente, porque temos três cursos diferentes, de faculdades diferentes, e a Imagem Eventos faz esse crochê. Vocês conseguiram uma festa única, uma festa especial para todo mundo, diferente de onde eles vêm. Isso é um desafio, Carlos. Vocês provam que é possível, com muita dedicação, muita sensibilidade, unir cursos diferentes, mas com resultado que agrade, que faça sentido para cada um? Sim, não, justamente. Acho que esse é o maior desafio da gente. Pegar perfis diferentes de pessoas e trabalhar com eles de forma que agrade a todos igualmente, sem privilegiar nenhum nem outro. Quando vocês, aqui no caso dessa formatura, vocês abraçam o projeto,
Vocês cuidam de tudo, desde auxiliar a turma na escolha da decoração, do cardápio, da animação, da banda, de tudo. Tem essa preocupação de uma linguagem que vai percorrer a festa? Do começo ao fim, desde o fechamento do contrato até a hora que ele vai embora desse baile, que seria o último evento. Porque esse é o momento único. Grau, tudo, todos os eventos, o que eles fizerem, a gente está acompanhando desde o começo. Porque esse é um momento único na vida. Muitas pessoas vai ser uma graduação, os próximos é pós, é aprimoramento da profissão escolhida, mas esse momento é único, então tem que ser perfeito. Eu acompanho as redes sociais de vocês e eu percebo no Instagram, né, que eu fico mais ligada, que vocês trabalham, né, o nome diz imagem, mas que tem um olhar todo de fotojornalismo também. Claro, tem as fotos tradicionais, mas tem a foto do inusitado, da emoção, daquele olhar dos pais. Cada vez mais, quem trabalha com imagem tem que trazer à tona o sentimento. É, justamente, porque a foto ela transmite isso, né? Você olha para a foto e você sente a emoção que ela está passando. Se é uma emoção de choro, você chora junto. Se é uma risada, você sorri junto, você fica alegre junto. Acho que esse é o maior diferencial também. Qual que é o período ideal para quem está nos assistindo e está fazendo a graduação, que a turma deve procurar uma empresa como a Imagem Eventos para que ela coordene e vai acompanhando as atividades? Até porque vocês dão muitas ideias também sobre festas para poder arrecadar dinheiro ao longo do curso. Sim, não. A turma definiu a comissão de formatura, os que têm interesse no evento, já pode procurar a Imagem que a gente acompanha e auxilia da melhor forma do começo ao fim. Carlos, o que não pode faltar numa festa de formatura? Alegria, muita alegria e comprometimento. Vamos celebrar! Você sorriu por ter vivido tanta emoção. Ao escutar de novo a sua cara da galera sair do chão. Jogue suas mãos pro ar. Vamos viver um momento inesquecível. Todos ligados. Jogue suas mãos pro ar. Vamos lá, galera. Vamos viver um momento. Todo mundo sai do chão. Todo mundo sai do chão. Vamos viver um momento inesquecível. Parabéns aí a todos os formandos. Mauro, você falou que se formou engenheiro elétrico, né? Se destacou na vida privada como empresário. Inclusive, quando você foi candidato, um dos motes de campanha seu era ser um empresário de sucesso. Você deixou a Prefeitura de Cuiabá com aprovação de cerca de mais de 70%, eu não sei o número exato. Hoje, por onde você anda, as pessoas querem tirar aquele famoso selfie com você. O povo cuiabano, o povo que hoje está comemorando os 299 anos da nossa capital, tem em você uma pessoa que foi muito boa para a nossa capital. E hoje existe um clamor, inclusive, para que você saia candidato a governador. Você acabou de se filiar ao DEM. Vamos falar sobre tudo isso aí. Mas antes, eu quero que você faça um breve balanço de como você deixou a capital e como você está vendo hoje a nossa capital nesse mandato de Emanuel Pinheiro. Em primeiro lugar, boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui contigo. Boa noite a todos do programa que acompanha o programa VIP nesse domingo à noite. Hoje um dia especial para todos nós, cuiabanos, que aqui vivemos, 299 anos dessa cidade, que eu tenho certeza, vivemos aqui e queremos o melhor para ela. E eu tive a honra, Eduardo, de ser prefeito por 4 anos na nossa querida Cuiabá. Nós nos elegemos em 2012, então de 2013 a 2016, que foi esse o compromisso que eu assumi, honrei o compromisso, e procuramos, junto com a equipe de secretários, de servidores públicos, comissionados que estiveram ao nosso lado, trabalhar nesses 4 anos para entregar uma cidade melhor
do que nós recebemos. E o balanço que eu faço, né, modestamente e honestamente da nossa administração, é que nós cumprimos esse papel, entregamos uma cidade melhor em muitos aspectos, né, daquilo que nós recebemos lá em janeiro de 2013, quando nós assumimos a cidade de Cuiabá. Entregamos uma prefeitura muito mais organizada, uma prefeitura muito mais controlada. Tivemos avanços importantes em muitas áreas na saúde. Nós conseguimos inaugurar um hospital, que foi o Hospital São Benedito, um hospital que, inaugurado em Cuiabá, lá em 2015, quando nós fizemos isso, nós fazíamos 30 anos que não se inaugurava um hospital público na cidade de Cuiabá. Começamos a construção do novo pronto-socorro, deixamos a obra, né, em estado bastante avançado, né, de construção, iniciamos a construção da UPA da região leste, a UPA ali do Verdão ficou quase finalizada para que, né, a próxima administração pudesse fazer a entrega para a cidade de Cuiabá. Na área de infraestrutura urbana, fizemos asfalto aí de muitos bairros, de grandes bairros de Cuiabá, foram asfaltados aí na nossa administração, Paraíso, né, Pé da 90, tantos outros bairros. Ali na região norte, começamos o asfalto do Dr. Fábio, no Alto da Serra, no União, Florianópolis. Eu me lembro, em relação a asfalto, que à época você dizia, fazemos asfalto de qualidade. Esse asfalto está lá suportando? Eu tenho certeza que sim, porque a nossa determinação foi que nesses 4 anos que lá estivemos, nós não fizemos um único asfalto que não fosse o CBUQ. CBUQ é aquele asfalto grosso, usinado a quente, né, chama concreto bituminoso usinado a quente, né, esse CBUQ é uma sigla que deriva dessas frases, e esse asfalto ele é de qualidade. Obviamente, a nossa determinação é essa. Agora, entre aquilo que a gente determina, que especifica, que contrata e compra, tem um outro trabalho que é feito pela empreiteira, pela fiscalização da própria prefeitura, da Caixa Econômica, para que isso seja feito com qualidade, executado com qualidade. Então, a diretriz do prefeito Mauro Mendes foi de fazer asfalto de qualidade. Contratamos isso e pagamos por isso. Obviamente, isso dura muito mais, né? Em alguns casos, pode existir problemas pontuais de defeitos de obra, de engenharia, Quando acontece isso, a própria licitação pública, ela não exige que uma obra tenha garantia? 5 anos de garantia. A prefeitura ela tem o dever de cobrar, né, da construtora que ela volte lá e se deu algum borrachudo, se abriu algum buraco, porque foi uma falha de execução desta construtora, ela tem que ser acionada pela prefeitura, voltar lá e corrigir aquele trabalho. Ela ganhou e foi contratada para fazer um serviço de qualidade. Geralmente não acontece isso, né, Mauro? Geralmente o poder público vai lá e contrata de novo para fazer um reparo. Olha, Eduardo, na minha época lá, o secretário Marcelo de Oliveira, eu lembro que muitas vezes... Marcelo Padeiro, conhecido como Marcelo Padeiro, ele muitas vezes ele acionou construtoras para voltar a fazer reparos e tenho certeza que isso foi feito. Obviamente, quando acontece um probleminha, um buraquinho aqui, outro acolá, às vezes é mais fácil passar lá rapidamente, arrumar, do que criar todo um procedimento, demora 6 meses, aquele buraquinho que era desse tamanhozinho, acaba virando uma cratera. O custo, né, de recuperação e o custo social, que é da própria sociedade, fica passando ali, então por isso que às vezes se faz. Agora, se são defeitos maiores, mais graves, tem que ser feito. Então, Eduardo, nós deixamos uma cidade, os parques, né, Parque Tianaí, né, o Parque das Águas, Orla do Porto, na área de creches, foram 21 creches novas inauguradas na cidade de Cuiabá, escolas reconstruídas, então nós entregamos uma Cuiabá muito melhor do que nós encontramos, né, para que as próximas administrações, que é no caso hoje do prefeito Manuel Pinheiro, pudesse dar continuidade. Muitas obras que nós iniciamos estão aí para serem entregues, CMEIs, creches, escolas, e por isso eu me orgulho muito hoje de viver numa cidade melhor do que eu encontrei e que nós, como prefeito e toda a nossa administração, pôde ajudar a entregar a cidade melhor. Hoje nós temos um prefeito com uma credibilidade totalmente abalada pelas imagens do dinheiro caindo no paletó, das propinas recebidas no Palácio do Governo, enfim, esse imbróglio ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, né, Mauro? Essa história das propinas recebidas por deputados, mas como não existe ainda, não desceu de Brasília para cá, o Ministério Público ainda não começou a fazer um trabalho em cima disso, mas logo tenho certeza que já vai começar. E um pepino para o prefeito atual
resolver. Você falou em Parque das Águas, Mauro. O investimento desse parque na época foi em torno de 15 milhões? Aproximadamente 15 milhões, mas esse é um valor estimado, Eduardo, né, porque muitos dos serviços ali executados foram feitos pela própria prefeitura, pelas próprias secretarias, e nós fazemos uma estimativa, porque para qualquer serviço, mesmo que seja mão de obra ou equipamento ou até mesmo comprando alguma coisa, nós gastamos o dinheiro, né? Mas a estimativa final foi essa, né? E graças a Deus nós conseguimos entregar ali um parque, né, que é hoje talvez a maior referência que nós temos aqui de lazer, de turismo. Que a população usa. Usa realmente. Os parques, de maneira geral, a população está usando. O Parque de Anair está sempre muito movimentado. O Porto, né, virou a grande local para os eventos de Cuiabá, que nós não tínhamos, né? O Carnaval lá vira um sucesso. Tudo que faz lá é um sucesso, porque é um local muito bonito, muito preparado, amplo, muito bem iluminado, que passa a ser um orgulho para todos nós termos locais em Cuiabá com essa qualidade, né, para o uso da nossa população. Eu te perguntei sobre o valor investido lá no Parque das Águas, que é um equipamento que a população usa, porque eu estou vendo na cidade aí essa instalação de novos sinaleiros. Eu não sei ao certo o valor, mas ouvi dizer que seria em torno de 15 milhões de reais investidos nesses sinaleiros. Os equipamentos de Cuiabá, os sinaleiros de Cuiabá hoje, eles não atendem à nossa demanda, Mauro? Olha, necessário. Eduardo, O gestor, ele tem que tomar decisões. E se fala que não tem dinheiro para nada. De repente aparece um investimento de 15 milhões em sinaleiros para tirar uma coisa que já existe e já funciona. O que você pensa? Olha, Eduardo, esse é o grande desafio da administração pública. Falta recurso, falta. Então, o dinheiro que tem, ou pouco dinheiro que tem que ser bem aplicado para que você possa dar mais resultado para a nossa população. Nesse caso específico, eu não conheço detalhes, né, do que está sendo feito. Estou vendo como todos nós cidadãos pelas ruas aí e também, como você, ouvi falar desse valor de 15 milhões de reais. É muito, claro que é, porque é um serviço que já existe, que poderia ser reformado, otimizado, melhorado, né, para que esse recurso pudesse ser aplicado, porque o dinheiro que lá tem para isso é o dinheiro das multas de trânsito. E esse dinheiro das multas de trânsito ele tem que ser aplicado exclusivamente no trânsito. Mas pode ser em sinalização, pode ser em asfalto novo, pode ser em recapeamento. Tem muitas ruas de Cuiabá que precisam ser recapeadas. Então esses 15 milhões aplicados em recapeamento daria para recapear aí, dezenas e dezenas de bairros inteiros com esse recurso. E aí, recapeando, como nós fizemos ali na grande região do CPA, em tantas outras ruas da cidade, você para de fazer aquele tapa-buraco, que todo ano tapa-buraco, nasce buraco, tapa-buraco, nasce buraco. Que é um buraco sem fundo para o dinheiro público. Para o dinheiro público. Então, o recapeamento poderia ser feito com esse recurso. Então, nós... Você faria isso? Fizemos isso, agora. Porque nós fizemos isso, porque eu também recebi propostas de empresas, né, apresentando essas soluções mirabolantes para trocar semáforo, para fazer outros investimentos, mas eu entendia na época que investir no recapeamento em asfalto novo era mais importante para a cidade de Cuiabá, até porque ao fazer isso a gente economizava com tapa-buraco. Poderia até trocar os semáforos, mas depois que outros problemas mais importantes tivessem resolvidos. Inclusive, eu já sei que tem até denúncia de um vereador no Ministério Público quanto a esse contrato. Até porque me disseram que não foi uma licitação, foi a adesão de uma ata, não sei das quantas, não sei de onde. Então, um negócio meio obscuro. A sociedade cobra aí que o Ministério Público investigue esse caso aí. Porque, na minha opinião, não seria necessário, como o Mauro disse aqui, seria muito melhor fazer recapeamento, tapar buracos, enfim, para que a gente rode sem perder pneu, perder roda, perder carro, atropelar as pessoas, enfim, problema de gestão. Tanto que o Emanuel falou muito que faria uma gestão melhor do que o prefeito Mauro Mendes, não é isso que nós estamos vendo, infelizmente. Ô Mauro, a sua filiação no DEM recente agora, ela veio... Por quê? Por qual foi a decisão que o Mauro tomou de ir para o DEM? Primeiro, porque nós tivemos, Eduardo, que sair do PSB. Foi uma decisão, infeliz decisão da Nacional do Partido, né, que é dominado hoje por um grupo de deputados ligado ao estado de Pernambuco. O partido começou a crescer. Me parece que eles estavam perdendo o controle desse partido que estava crescendo. E aí eles fizeram aquela velha máxima: é melhor um partido pequeno, mas meu, do que grande, e eles perderam o controle. Saíram não só
o Fábio Garcia, o deputado Adilto Saquete, que era do PSB aqui de Mato Grosso, mas muitos outros deputados de outros estados. Foram em torno de 10 deputados que saíram, que deixaram o PSB, e nessa migração 8 foram para o DEM. Uma articulação nacional feita pelo deputado Rodrigo Maia, ACM Neto, o ministro da Educação Mendonça Filho, e os nossos deputados aqui, tanto o Fábio como o Adilto, muito próximo desse grupo em Brasília. Nós acabamos entendendo que essa proximidade e esse novo grupo, né, que estava assumindo o DEM a nível nacional, né, criava a perspectiva de ser um bom partido que deverá crescer muito nas eleições de 2018. E aí, né, com a proximidade que nós tínhamos com algumas pessoas aqui também em Mato Grosso, fez com que nós fizéssemos essa opção de ir para o Democratas aqui no estado de Mato Grosso. O DEM, que é base do governo até o momento com o Pedro Tax. Você, inclusive, apoiou a candidatura, a campanha do Pedro Tax, governador. E agora o DEM já declarou que tem um projeto de candidatura majoritária, tanto para governo quanto para Senado. Isso já ele está em fase de discussão, mas nada resolvido até o momento? Na verdade, Eduardo, todos os partidos que têm quadros mais importantes, quadros filiados, né, que têm algum destaque por algum serviço prestado ou por algum cargo exercido, esses partidos, naturalmente, eles objetivam lançar as suas candidaturas. Seja governador, senador, né, deputados estaduais, federais, que serão os cargos disponíveis nas eleições de 2018. Esses partidos, e o DEM é um partido que hoje tem o nosso nome, tem do senador Jaime, tem muitas lideranças, deputado Fábio, Botelho, né, o Adriano, o deputado Adriano, muitas lideranças no interior do estado de Mato Grosso. Botelho, que é presidente da Assembleia Legislativa e a partir da próxima semana passa a ser vice-governador, né? Porque ele, como presidente da Assembleia, ele assume o governo caso o Tax se viaje, tire licença. Na verdade, essa semana, né, nós, na quinta-feira, mais precisamente, acho que todos nós, em Mato Grosso, fomos surpreendidos com essa atitude aí diferente, mas, há que se dizer, corajosa, né, do nosso vice-governador, agora ex-vice-governador, Carlos Fávaro, que decidiu renunciar ao cargo de vice para que ele possa, longe do governo, longe, né, das benéficas de um salário, até mesmo de uma estrutura pública, se candidatar ao Senado da República. Então eu tenho até que parabenizar, né, o Carlos Fávaro, porque eu achei uma atitude assim muito corajosa e que marca pontos, e ao meu ver, pontos positivos aí, para que ele possa se colocar como uma alternativa. Já anunciou que é candidato a senador. Isso. Quer ser candidato a senador. Quer ser candidato a senador. Então ele acho que marca, pelo menos do meu ponto de vista, um ponto positivo aí nessa corrida eleitoral que vai se iniciar a partir de agora, porque dia 7 encerrou-se o prazo das filiações. Então, nesse calendário aí, começa então a largada aí para as construções das alianças, muita conversa fiada, muita fofoca, muito desencontro de informações ainda vão sair por aí, mas ele larga, acho que ao meu ver, muito bem aí. Então, o Eduardo Botelho é um nosso presidente da Assembleia, né? Ele também, né, passou então nesse momento a ser o vice-governador do estado de Mato Grosso. O meio político, os sites de notícia, a imprensa, os articulistas, de uma forma em geral, cobram, né, dos possíveis pré-candidatos uma decisão, que coloquem o nome, que digam se vão ser, se não vão ser, aí sai fofoca, aí falam que a mulher do Mauro diz que não é para ele ser candidato, a sua esposa inclusive postou na rede social de que isso é pura fofoca, que as decisões tomadas dentro do seio da família é um problema da família e que vocês, como casal, tomam sempre decisões em conjunto e que caso o Mauro decida vir a ser candidato a governador, terá o apoio incondicional da esposa. Foram palavras da sua esposa. Como é que vocês veem isso quando vocês estão em casa, você e a Virgínia, e leem esse tipo de notícia, Mauro? Na verdade, Eduardo, infelizmente, né, hoje as redes sociais, a mídia eletrônica, vamos assim dizer, elas são muito rápidas, né, alcança muito rapidamente muitas pessoas, e isso é bom por um lado e ruim por outro, porque esparrama-se fofoca o tempo todo, por um lado também acaba perdendo a credibilidade. Hoje você abre aí 10, 20 sites que existem aí, você encontra 5, 6 tipos de matérias, né, de enfoque para o mesmo assunto, dizendo de formas diferentes.
né? Então, dependendo do gosto, de quem paga, de quem patrocina, né, de quem escreve, da linha editorial, né, saiam a mesmo fato acontecido, versões totalmente diferentes. Isso é ruim, porque perde a credibilidade. Na mídia social eu vejo que está perdendo muito a credibilidade. Então, no nosso caso específico, de vez em quando a gente é surpreendido aí com algumas fofocas, com diz que me diz, que com fofoquinha. Eu não tenho muito tempo para isso não, Eduardo. Eu trabalho muito, sempre fui um homem de trabalho. Não tenho tempo para ficar nem fazendo fofoca e muito menos lendo fofoca. Não irrita você? Tá? Não me irrita, mas de vez em quando, se você deixa uma mentira sendo contada muitas vezes, ela acaba virando verdade. Então, né, começou a se fazer umas fofoquinhas aí, nós fomos deixando de lá, opa, não, para lá, vamos reposicionar a verdade. Né? E aí foi o que a Virgínia fez, ela disse claramente, né, que eu sempre a respeitei, é minha esposa, estou casado há mais de 20 anos, 23 anos que nós estamos casados, temos 3 filhos, e uma decisão dessa, Eduardo, um homem que respeita a sua esposa, que respeita a sua família, jamais vai tomar uma decisão de ser candidato a alguma coisa sem levar em consideração a opinião dos seus filhos, a opinião da sua esposa. Nós sempre fizemos isso em casa e todas as vezes que eu decidi, eu consultei a minha esposa e todas as vezes ela esteve ao meu lado. Porque um homem que não respeita a sua esposa, a sua família, vai respeitar quem? Vai respeitar eleitor? Vai respeitar a sociedade? Tem muito político aí que ou não tem família ou não respeita a sua família. Não é o meu caso. Graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com a Virgínia, que é a minha esposa, minha amada, né? E nós temos um lar muito feliz, me orgulho muito da família que eu tenho, da esposa que eu tenho. Mauro, eu vejo assim, muita conversa, muita pressa em querer saber quem são os candidatos, quem vai concorrer ao Senado, quem vai ser candidato a governador, enfim, até agora nós temos só o Pedro Táxi, né, que já disse que é candidato à reeleição, e Carlos Fávaro, que acabou de dizer que vai ser pré-candidato ao Senado. Tem a juíza Selma Arruda, que também anunciou que é candidata ao Senado. Vocês têm um prazo limite lá no DEM para dizer quem é candidato a quê? Não, na verdade não tem isso no calendário eleitoral. O calendário eleitoral, Eduardo, é as convenções partidárias. Porque candidato mesmo é quando acontecem as convenções, que vai ser ali julho, começo de agosto. O calendário eleitoral, no processo de eleições, ele reduziu, são só 45 dias, é do dia 15 de agosto até o final de setembro, eleições é no início de outubro desse ano. Então, o calendário está lá mais para frente. Eu entendo essa ansiedade de alguns veículos de comunicação, de algumas pessoas, ou até mesmo de alguns atores aí do cenário político, porque elas querem as definições por interesses pessoais ou por algum interesse delas. Mas essas definições, quando elas são feitas com seriedade, com responsabilidade, não é uma decisão simples, não. Porque se o cara está afim de ir lá para meter a mão, se ele está afim de ir lá para se dar bem, está afim de ir lá por vaidade, está afim de ir lá porque não tem o que fazer, é uma coisa. Agora, se o cidadão tem o que fazer, está pensando só em fazer o bem, está pensando em fazer o bem coletivo, não é uma decisão fácil. Nós já falamos isso aqui no início do programa, né, que entrar na política hoje não é uma decisão fácil. Você se arrepende de ter entrado na política? Você que construiu a sua vida empresarial, você que construiu empresas de sucesso. Hoje as empresas do Mauro passam por uma recuperação judicial, porque são um grupo de empresas, né? E uma dessas empresas lá atrás, você teve um problema. Eu queria que você explicasse isso, Mauro, porque as pessoas têm aquela imagem, o Mauro, o cara que é um empresário de sucesso, entrou na vida pública para fazer a diferença. Como é que o grupo dele entra em recuperação judicial? Eu acho isso muito normal, porque eu sou empresário, eu sei as dificuldades que passam as empresas, os empresários, e existem momentos difíceis. Uma de suas empresas passou por um momento muito difícil. Eu quero que você resuma essa história. Na verdade, Eduardo, hoje, se eu for candidato novamente, eu não vou precisar contar nenhuma historinha da minha vida empresarial, porque eu tenho a minha história real, conhecida por muita gente, que é como administrador público na cidade de Cuiabá. Na minha vida privada, enquanto eu estive lá por mais de 25 anos, sempre fui, né, sempre tivemos sucesso, sempre crescemos, sempre demos resultado, né, foi muito bem administrado, obrigado, graças a Deus. Quando eu saí, você se afastou? Me afastei, infelizmente tivemos problemas, eu tenho várias empresas, uma delas especificamente teve problemas muito sérios aí em algumas grandes obras ao longo do Brasil. Nós tínhamos obras no Piauí, no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso, em vários estados.
tiveram problemas. Uma construtora. E essas ela obras, teve um prejuízo. As grandes obras eram obras públicas? Privadas, licitações? 100% obras privadas. Privadas? No Nada mercado a ver com o setor privado. público? Nada a ver com o setor público. E isso aconteceu com alguns problemas que foram trazidos, inclusive, pela política, pela condição que eu estava como prefeito de Cuiabá. Gerou um prejuízo muito grande durante o ano de 2014. Aquela história da Operação Ararate? Ararate, que depois de 3 anos foi arquivado, né? Desconfiaram de mim, veio de chamar para pedir explicações, pede uma busca e apreensão. 15 dias depois, os bancos cortam o crédito das suas empresas, traz um transtorno, um prejuízo muito grande. E aí, 3 anos depois, não, estava tudo certo, está aqui, está arquivando, dito pelo não dito, só que o prejuízo vem, o prejuízo ficou. Eu, Eduardo, apesar disso, né, não tenho arrependimento, voltei para minhas empresas, o meu compromisso foi ser prefeito por 4 anos, honrei esse compromisso com a cidade de Cuiabá, terminei meu mandato e voltei para minhas empresas. Graças a Deus, já estamos recuperando, né, estamos indo muito bem, estou cumprindo o plano, né, estamos pagando todo mundo, tenho um prazo para pagar que foi acordado com os meus credores, foi aprovado numa assembleia de credores, né, e nós estamos honrando rigorosamente com todos aqueles dentro da regra do plano aprovado. Então, estou muito tranquilo com relação a isso, tem outras empresas, tem outras atividades, né? Fica um monte de pessoas aí que não sabem o que dizem, pessoas essa história de que você tem empresas em sociedade com o Silval Barbosa. Isso é uma mentira absurda. As pessoas falam o que bem quer hoje, né, Eduardo? Eu nunca fui sócio do Silval. O próprio Silval diz isso, que nunca teve sociedade. Não sei de onde as pessoas tiram essas mentiras descaradas, né? Mas eu nunca fui sócio do Silval, nunca tive sociedade com ele, né? E o próprio Silval diz isso na delação dele, né? Que nós tivemos lá momentaneamente, durante 6, 8 meses, né? Uma parceria, uma sociedade, né? Com o irmão dele e com outra pessoa. Nunca com o Silval Barbosa, que isso durou, se eu não me engano, 2013, foi lá no ano de 2013. Né? Isso não tem crime nenhum, não tem nada de errado, não era na área pública, era na área privada, né? Só que as pessoas, né, parece que tentando criar fatos, né? Para que aquela história, para quem está morrendo afogado, um cipó vira barranco. Como as pessoas não têm muito o que falar de mim, ficam tentando, né, inventar algumas coisinhas, inventar algumas fofoquinhas para tentar gerar fatos negativos. Eu convivo com bastante gente do meio político e percebo bastante, Mauro, que existe um desespero para que o Mauro tome uma posição urgentemente, porque se o Mauro for candidato a governador, a probabilidade de que ele até vença o governador Pedro Tax é muito grande. É o que dizem nos bastidores políticos. E como o governador Pedro Tax está fragilizado nesse momento, o governo dele não conseguiu decolar, e as pessoas o acusam de não ser um bom gestor, né? Então, acredita-se que muitas pessoas podem ter chance, mas se o Mauro Mendes não for candidato. Se o Mauro for candidato, aí ninguém sai. Aí vai ser polarizada uma campanha entre Pedro Tax e Mauro Mendes. Como é que você vê isso, Mauro? Olha, Eduardo, primeiro assim, eu não tenho essa presunção de dizer que se eu sair ninguém ganha, né? A eleição tem que respeitar muito o voto do eleitor, né? Tem que respeitar, né, a decisão que vai ser proferida lá nas urnas, né, no dia, se não me engano, 7 de outubro. Mas, obviamente, as pessoas fazem análise, os políticos fazem análise, pesquisas, né, que medem aí a intenção de voto, mesmo muito distante das eleições. As pessoas, né, fazem uma interpretação de como está a administração do governador Pedro Tax. Então, eu vejo, quando falam de mim, uma certa tranquilidade. Mas não está morto, né? Não existe ninguém morto, ninguém ganha eleição antes de abrir o resultado das urnas, né? Tem que respeitar muito. O que tem que ser feito, Eduardo, quando alguém quer ser candidato, é primeiro ter coragem. Coragem de ir para a vida pública, coragem de pedir voto, não é fácil, né? Você sabe disso, já foi candidato. Eleição é um negócio muito complexo, a política no Brasil está num momento muito ruim. Então eu vejo com tranquilidade, não vou tomar nenhuma decisão precipitada, não vou deixar para a última hora, no momento certo, né? Final de abril, maio, por aí, não passa de maio, seguramente as pessoas terão uma definição se eu poderei ser candidato
né, estar à disposição nas eleições de 2018, ou se eu não poderei ser candidato, né, e o grupo político do qual estou inserido, se eu estou filiado no partido, é um grupo político, muito provavelmente nós poderemos, né, estar aí apresentando alguma candidatura, né, para a sociedade para disputar as eleições. Mas essa decisão não é do Mauro Mendes, é uma decisão do grupo político, porque política é uma atividade coletiva, que se faz com diálogo, né, com os parceiros da política, se faz ouvindo a sociedade para interpretar aquilo que as pessoas desejam naquele momento. Senão, o projeto vai naufragar. Porque não adianta as pessoas estar querendo ir para este rumo aqui e nós apresentarmos um projeto nesse rumo aqui. As pessoas não vão embarcar junto conosco. Então, o político, o partido político, ele tem o dever, a obrigação de conversar com as pessoas para interpretar, né, o desejo e o sentimento popular e apresentar alguém decente, que saiba administrar e que seja honesto para cuidar de Mato Grosso. Honestidade, você acabou de citar, é uma coisa que o Pedro Táxi diz muito, né? Podem me falar o que quiser de mim, mas nunca vão poder me acusar de ser desonesto. Qual é a avaliação que você faz do governo Pedro Táxi até o momento? Olha, eu tenho procurado, Eduardo, evitar fazer avaliações. Eu não gosto muito disso, não. Sempre me pedem, avalia aí a administração do Manuel Pinheiro. Eu sempre digo, olha, gente, eu desejo que o Manuel seja um prefeito melhor do que eu. Agora, não basta desejar, eu desejar ou ele desejar. Ele tem que trabalhar muito para isso, tem que ser honesto, tem que trabalhar muito e tem que entregar resultado. E resultado é lá no final. Ninguém vira o melhor prefeito de Cuiabá com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos. Mas você concorda também que a situação em que o Pedro Táxi pegou o estado de Mato Grosso, deixada por Silval Barbosa, seria um osso duro de roer? Olha, certamente o governo de Silval Barbosa, né, tem aí algumas marcas muito ruins, né? Ele mesmo já confessou crimes que foram cometidos, desvios de conduta, um padrão de ética e de moral, de honestidade não desejável. Quando o Pedro assumiu, ele conhecia isso, ele sabia disso, nós sabíamos disso, muita gente sabia disso, tanto que logo na sequência... Sabia o cavalo que ia montar. Tá, o Ministério Público denunciou, a Justiça acolheu, muita coisa aconteceu e todos nós sabemos do que aconteceu. Então, ele deveria ter tomado providências. Não adianta reclamar agora, mas lá atrás sabia disso. Poderia ter tomado providências, né? Falar da crise, Eduardo. A crise no Brasil, feio da crise, dessa última crise, foi 2015, 2016. Quando milhões de pessoas perderam emprego, quando a economia retraiu fortemente, quando a arrecadação de impostos caiu, houve realmente um processo muito difícil no Brasil. E eu era prefeito. Foram os 2 últimos anos da minha administração. E eu entreguei uma prefeitura com dinheiro em caixa, com um monte de obras entreguei com salário em dia, com fornecedores em dia, entreguei uma prefeitura redonda para o Manuel Pinheiro, muito melhor do que eu recebi lá em 2013. Basta olhar os números da prefeitura, basta olhar o balanço, que falar aqui é uma coisa, pega números, pega o balanço da prefeitura lá de 2013, pega o balanço de 2016, quando entreguei, são números, os números são frios e eles não mentem. Então, o governador Pedro Táxi, né, ele também estava vivendo esse momento. O prefeito Emanuel Pinheiro não pode hoje afirmar que pegou uma prefeitura com problema. Claro que não, Eduardo. Pegou uma prefeitura redonda, com dinheiro em caixa. Folha em dia. Com dinheiro com a folha em dia, fornecedores em dia, com muitas obras em andamento, com recurso garantido. Todo aquele asfalto ali da região norte está sendo feito, né? Eu deixei contrato assinado, construtora trabalhando, só estava parado porque estava chovendo. Não se faz asfalto no período de chuva, né? Em dezembro, janeiro, fevereiro. Acabou a chuva, a empreiteira voltou, mas tinha dinheiro na Caixa Econômica de Financiamento, a contrapartida do Banco do Brasil estava lá. Então nós deixamos muitas ações, né, organizadas e trabalhadas para que a gestão tivesse continuidade. Obras na saúde, obras na educação, também ficou com dinheiro de emendas e dinheiro de emendas para poder já costurado com a bancada federal para equipar, obra em andamento, né, fornecedor pago em dia, né, todo mês, a prefeitura sempre colocou o seu dinheiro lá, nós deixamos a prefeitura organizada. Se o governador Pedro Táxi, e tenho certeza que ele não pegou um estado muito bem, né, os ajustes deveriam ter sido feitos. Ele que estava lá dentro, então não pode reclamar hoje, tinha que ter reclamado lá no início. Né? Se fala que tinha problema, tem que ter mostrado no início, explicado para a sociedade, olha gente, a coisa está assim, ó, preto no branco, ó, tá errado isso, vamos ter que consertar. Se não fez isso, não pode chegar agora 4 anos depois, né, 3 anos e pouco depois, e querer culpar o Silval. Porque ficar olhando para trás e culpando o Silval, ninguém quer mais saber de Silval, não.
Né? Já estamos no quarto ano, né? Estamos no quarto ano, então ele vai ter que mostrar resultado. Nem tudo é culpa do governador Pedro Taques, nem tudo é culpa, né, do Sival Barbosa. Existem alguns problemas estruturais do nosso país, da administração pública, mas seremos julgados pelos resultados. Eu fui julgado pelo resultado que eu entreguei em 4 anos. E o governador Pedro Taques, se ele for para a reeleição, e nos parece que ele está colocando um projeto de reeleição, ele vai ser julgado pelos resultados que ele entregou ao longo desses 4 anos e por aquilo que efetivamente ele fez ou deixou de fazer. E é isso que nós, partidos, vamos analisar. Né? Ele pode até receber o nosso apoio, se a gente chegar à conclusão que ele é o melhor candidato para um novo projeto 2019-2022. Se nós acharmos que ele não performou bem, né? Que ele não entregou tudo que poderia ter entregue, que ele não administrou bem, os partidos podem querer escolher uma nova pessoa para representar essa nova expectativa que nós temos para o processo eleitoral 18 para um novo mandato. Resumindo, o compromisso com o Taques era até o primeiro mandato. Daí para frente é outra história. Isso é claríssimo, né, Eduardo? Ninguém vota. O eleitor, quando ele vota para um mandato. Não é porque você votou no Mauro Mendes lá em 2012... que se eu tivesse sido candidato em 2016, as pessoas tinham obrigação de votar em mim. Na verdade, não. Olha, votei, e quem não votou também, eu vou analisar. O cara tá bom? Cumpriu? Trabalhou? Melhorou? Melhorou, tá bom. Deixa o cara lá. Não tá bom? Vamos trocar. Porque se o cara não desempenhou bem, vou ficar mais 4 anos com o cara desempenhando mal? Até a roupa de troca, né? É burrice, né? Mauro, intervalo comercial rapidão. No próximo bloco eu quero que você comente um pouquinho aí sobre essa decisão do Supremo, que vai mandar aí provavelmente o ex-presidente Lula para a cadeia. E também quero deixar uma pergunta para você, feita pela Priscila Hauer, lá da Jovem Pan, você conhece. Ela pediu para mim, pergunta ao Mauro Mendes o seguinte: caso ele não seja o candidato ao governo, qual seria o melhor nome para Mato Grosso, na opinião dele? Você responde logo após o nosso intervalo comercial. Fique com a gente, até já. Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337, 65 21 29 5409. Estimular o cérebro através de recordações é uma terapia muito importante, tanto para prevenir quanto para tratar o Alzheimer e outras doenças dessa natureza. A nossa catedral antiga, né? O Mercado do Porto, não é? Eu morei perto dessa igreja, quando eu era bem criança. Meu pai trabalhou aqui. Tá aqui, ó. Vendo como eu tenho uma memória boa. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito Mauro Mendes, um possível candidato a governador pelo DEM, que o Mauro acaba de se filiar, né? Já falamos um pouco sobre esse xadrez político que acontece no nosso estado. A Priscila Hauer mandou uma pergunta, eu quero que o Mauro responda, já que ele disse que até o final de maio o DEM toma uma posição de quem será o candidato, se for ter candidato na majoritária, até porque, como diz o próprio Jaime Campos, em política tudo pode mudar, né, Mauro? Na verdade, são decisões, né, que não só o Mauro Mendes vai ter que tomar, mas outros atores também. A política é dinâmica, a vida é dinâmica. Hoje uma semana é um mês é uma eternidade, né, porque muitas coisas podem acontecer aqui no estado e isso mudar,
né, o tabuleiro, mudar as peças, colocar peças novas, tirar peças, né, nesse jogo, nessa engrenagem aí que nós temos para que as definições aconteçam verdadeiramente lá nas convenções que vão de julho ao início de agosto. Então, eu, respondendo objetivamente aí, Priscila, a sua pergunta, né, certamente existem muitos nomes, muitas pessoas competentes, igual ou até mais do que eu, mais do que outros que aí estão. Agora, essas pessoas, né, que poderiam administrar Mato Grosso, elas têm que ter a coragem, em primeiro lugar, a coragem, né, de se colocar dentro da política, de vir se filiar a um partido. Elas têm que gostar também, porque às vezes as pessoas podem até ter coragem, mas elas não gostam. Né? Não é do jeito, né, que elas gostariam a política hoje, e elas preferem ficar fora. Então, as escolhas são feitas dentro das opções que nós temos. Que virou político, você vira vidraça. A todo pedrada mundo vem, né? acha que pode te esculhambar, todo mundo acha que você é ladrão, todo mundo acha que, né, você faz coisas erradas. Então, isso é muito ruim, porque quer queira, quer não, né, nós vamos ser administrados por esses políticos que nós vamos escolher. E tem aquele ditado que é dito muito, aquela frase, né? A qualidade dos políticos está diretamente ligada à qualidade do voto das pessoas. Né? O político não é nenhum ET de Varginha que vem aí do espaço abduzido não e colocado... cai do céu. Se cai do céu é colocado no cargo. Nós colocamos Ele lá. sai do meio da sociedade e é escolhido pelo voto das pessoas, pelo voto da população. Então, se tem político ruim, porque o voto foi ruim e ele saiu do meio da sociedade, tem muita gente ruim. Se você não for candidato a governador, respondendo a pergunta da Priscila, em quem você votaria como um bom nome para... Eu citaria hoje, dentro do arco, né, que nós estamos trabalhando aí, bons nomes, eu vejo Otaviano Pivetta, foi prefeito de Lucas, que é a cidade hoje que tem o melhor IDH, está entre os melhores do Brasil, uma saúde muito boa, uma infraestrutura urbana muito boa, ele foi 3 vezes prefeito lá. O Adilto Saquete, nós temos o Jaime Campos, né, que está bem cotado também. Tem o Zeca Viana, tem muitos nomes, né, que poderão ser trabalhados aí. Tem o Pedro Táxi. Tá, o Pedro Táxi, aí uma alternativa, mas que já foi experimentado. Né? Então nós podemos, antes de dizer vamos apoiá-lo, nós podemos até apoiá-lo, mas antes de apoiá-lo, não tem que analisar qual foi o resultado desses 3 anos e pouco do mandato dele. Como é que ele se comportou nesse período? Como é que ele foi fazendo a gestão das finanças do Estado, dos problemas de Mato Grosso, como é que está o relacionamento dele com o servidor público. Então vamos ter que fazer uma análise da administração dele. Se nós chegarmos à conclusão que está tudo bem, que está tudo ótimo, nós vamos dizer, olha, vamos continuar com o cara. Larga ele lá, gente, para que mexer em time que está ganhando? Uma discussão que eu acho que vocês têm que fazer entre os partidos... No futebol e na vida. Time que está ganhando, não se mexe. Está ganhando, Mato Grosso está bem, está pagando as contas, está em dia com os fornecedores, os servidores estão contentes. Se essa resposta for sim para a maioria delas, não precisa sim para todas, não. Se for para a maioria, com certeza nós, partidos, vamos apoiar e apertar confirma lá. Se não for, vai ter candidato, vai ter alternativa, né, e vai disputar as eleições. Mesmo quando está bom. É o que tudo indica, né? Mesmo quando está bom. Aparece gente para disputar, imagina se achar que não está assim tão bom, né? Vai aparecer gente para disputar, com certeza. Respondido aí, Priscila, então, a pergunta, mas provavelmente eu acredito que o Mauro vai ser candidato, porque ele tem aquele negócio que picou lá na veia, né, Mauro? Tá na veia, ele gosta disso. Eduardo, minha mulher fala que eu sou um cara surpreendente. Abelha azul lá picou. Além de outras coisas que eu não vou falar aqui, que ela fala também, né? O que você quis dizer com isso, Mauro? Nada, que eu sou um cara surpreendente e que tem outras qualidades e certamente outros defeitos também, mas isso é coisa minha e da Virgínia, então vamos deixar para lá. Ó, eu sei que pela Virgínia, eu sei disso porque eu conheço o casal, conheço bem sua esposa. Por ela, você não teria nem entrado na vida pública. Ela te apoia, mas ela preferiria que você não tivesse entrado na vida pública. Estou errado, não? Na verdade, Eduardo, a vida pública ou qualquer atividade muito intensa que você desenvolva, talvez o trabalho também, o trabalho rouba os filhos, né, os pais dos filhos, porque às vezes você chega tarde em casa porque está trabalhando, não é assim? Né? Você viaja porque está trabalhando. Você perguntar para o seu filho, pequenininho, você quer o papai em casa ou quer o papai trabalhando? Ele quer o papai em casa. Você tem que explicar, não, o papai não pode ficar em casa, tem que sair, você tem que trabalhar, às vezes ele viaja, o filho sente, a esposa sente. E na política não é diferente, a política rouba
o seu tempo, ela rouba você da presença ali. Eu estava como prefeito em Cuiabá, Eduardo. Você vira escravo de uma agenda, né? Eu viro um pouco escravo de uma agenda, mas você tem muitas obrigações, muitos compromissos. Então eu, por exemplo, vou te contar um caso aqui, aconteceu comigo agora recentemente. Eu tenho uma filha do nosso coração, né, Maria Luísa. Essa filha, né, às vezes eu passava aqui em Cuiabá como prefeito 2, 3 dias sem vê-la. Eu estando em Cuiabá, porque eu saía cedo de casa e ela estava dormindo. E ela já está com 3 ou 4 anos? 3 anos agora. 3 anos. Né? Eu saía cedo de casa e ela estava dormindo. Voltava para almoçar em casa, por volta de 1h da tarde, chegava lá, ela estava dormindo. Eu olhava no bercinho assim e dava um beijinho nela. Eu chegava 9, 10 horas da noite em casa, ela estava dormindo. Passava 2, 3 dias sem brincar com ela, sem interagir com ela, né, por causa da minha atividade. Então a política, ela demanda muito, né, a presença, rouba muito seu tempo. Então toda esposa que ama o seu marido, todo filho que ama os seus pais, né, se perguntar o que ele prefere, seguramente ele vai dizer: prefiro meu marido em casa comigo, prefiro meu pai em casa comigo. Né? Como eu tenho certeza que eu vivo uma relação muito boa com a minha esposa, essa resposta ela disse, né, e certamente é verdade. Agora, toda vez que nós decidimos, que eu decidi ser candidato, ela esteve ao meu lado nas campanhas, esteve ao meu lado, e se dessa vez, né, nós decidimos, eu decidi ser candidato, seguramente, não tenho a menor dúvida disso, ela disse numa nota, inclusive, ela estará, como sempre esteve ao meu lado, né, como espero estar junto com ela. Até porque ela né, sabe que você para gosta... todo sempre, amém. Você gosta disso, de administrar, de buscar resultados, e acho que ela sabe também que é um dos seus sonhos ser governador desse estado, como era ser prefeito. Foi sonho um dia, Eduardo, nossos sonhos mudam também. Foi um sonho um dia, fui candidato em 2010, né, contra o governador, que foi o governador Sival Barbosa, né, o Wilson Santos foi candidato também, terminamos em segundo lugar naquelas eleições. O resultado disso, Mato Grosso, né, conhece o que aconteceu, não precisa falar muito, né, e fui candidato a prefeito em 2008, perdi, fui candidato em 2012, ganhamos, fui prefeito por 4 anos e o resultado está aí também, a população de Cuiabá conhece. Então, né, vamos ver, né, não estou dizendo sim, eu sou um cara muito cuidadoso, Eduardo, com as minhas palavras. Eu não vou ficar refém das minhas palavras, dizer sim e depois querer voltar atrás, ou dizer não, depois querer voltar atrás. Eu tomo as decisões com a responsabilidade que elas requerem, com muita cautela, peço a Deus sempre que me oriente a minha família, oriente as minhas decisões, né, está sempre na mão de Deus o nosso destino, né, eu faço a minha parte, saí da empresa para cuidar, saí da prefeitura para cuidar das minhas empresas, graças a Deus está indo muito bem, estou cumprindo o meu objetivo, né, e no momento certo, e não vai passar do mês de maio, nós teremos essa decisão. Eu lembro quando você deixou a prefeitura, Mauro, você foi muito criticado porque você tinha um grupo, né? Você tinha um secretariado, pessoas que queriam que você fosse reeleito, para aquele grupo continuar. Hoje, inclusive, tem 5 ex-secretários seus, da época de prefeito, no governo Pedro Taques. Muita gente criticou de ter abandonado um grupo, mas foi uma decisão que você tomou na época justamente para voltar para as suas empresas, reorganizar a vida empresarial, até para não ser acusado de que se as empresas conseguissem se reerguer, né, você equacionar o problema, não fosse acusado de ter feito isso com dinheiro público? Eduardo, claramente, isso, né? Primeiro vamos esclarecer o seguinte. Não? Quando eu contrato alguém, né, um secretário ou um DAS, um cargo comissionado, ele é contratado ali na prefeitura para trabalhar junto conosco naquele mandato. Eu nunca disse para ninguém assim, vem aqui trabalhar comigo, né, nesses próximos 4 anos, mas é para 8 anos, viu? Eu vou ser candidato à reeleição, vou ganhar a eleição. Primeiro que estaria desrespeitando o eleitor, né, imaginando que eu pudesse. Então todo mundo foi contratado, é um contrato temporário de 4 anos. Se o cara entrou no meio do mandato, era por mais 2 anos, por mais 1 ano. Nunca ninguém recebeu essa informação de que iria ficar lá 8 anos, 6 anos. Então, quem fala isso é conversa fiada, nhenhenhen aí, que, né, fica tentando criar factoides. Eu sempre tive uma relação honesta com os meus secretários, tenho amizade com todos eles. Infelizmente, eu até gostaria muito, Eduardo, ninguém sofreu mais com aquela decisão do que eu sofri. Eu sofri muito para tomar aquela decisão. Mas eu fiz aquilo que, primeiro, com a consciência tranquila de que o meu compromisso com Cuiabá foi ser prefeito por 4 anos. E honrei este compromisso. Fui prefeito por 4 anos. Não pude continuar. Disse, olha, não posso. Infelizmente eu queria ser, quase fui.
de última hora, talvez foi Deus que mostrou o caminho, que eu não poderia, que eu tinha uma outra missão a fazer, e fui lá fazer a missão, que era recuperar um problema que teve nas minhas empresas. Ele fala, Mauro está com... Cara, 25 anos de empresa, olha, 25 anos de empresa, sempre positiva, sempre dando lucro. Saí, deu problema. Voltei, já recuperei. Já estamos recuperando. Pode olhar, estou com meus corredores em dia, a empresa está indo bem, estamos crescendo, pegando novos negócios, está indo muito bem, graças a Deus. O que falam por aí... O que eu disse de você não ter sido candidato à reeleição, justamente... para tentar recuperar suas empresas como prefeito. Isso foi um dos motivos da sua decisão? Se eu ficasse lá, Eduardo, seguramente e recuperasse, tem que falar, tá vendo? Como prefeito, ficou usando o cargo, usando a influência política. Tá roubando. Tá roubando, tá não sei o quê. Não, saí, minha empresa trabalha exclusivamente no mercado privado, né? Faturo tudo para a empresa, a grande parte do meu faturamento é para fora de Mato Grosso, né? Empresas, em atividades. Então eu estou muito tranquilo para tomar a decisão, né, assim, que a minha consciência, que a minha família, que o meu grupo político, que a gente achar que é a melhor. Vou ouvir pessoas, né, vou consultar lideranças, vou consultar muito a minha esposa, os meus filhos, vou fazer muitas orações, né, para que a gente possa ter condições de tomar aquela decisão que for melhor para o conjunto aí. Começa a andar um pouco na rua também e ouço o povo. O que o povo fala. Aí eu estou ferrado, Eduardo. Mauro, prisão em segunda instância, como decidiu ontem, aliás, na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal. Você como cidadão, você acha que uma pessoa condenada em segunda instância já tem que começar a cumprir a pena provisoriamente? Eduardo, eu fiquei assim, muito feliz naquela quinta-feira com aquele resultado, né, do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Essa história de presunção de inocência é uma conversa e uma interpretação, ao meu ver, não sou jurista, mas eu sou um cidadão e tenho o direito de ter a minha opinião, mas pensa bem aqui comigo. O cidadão mata alguém, dá um tiro, mata alguém. Ele foge, 24 horas depois ele se apresenta. Você não pode dizer que ele matou. Saiu do flagrante, ele não vai ser preso. Presunção de inocência. O cara matou, tá aqui o filme, aqui, ó, tá filmado, a bala saindo, o cara caindo no chão, ele atira de novo, matou alguém. Foge do flagrante, ele não vai ser preso. Aí a polícia investiga, pega o filme, vê lá, tá aqui, não tem dúvida, tá aqui o filme, tá aqui, ó, pegou, né? Tem dúvida, tem testemunha, tem a filmagem, tá aqui, faz a investigação, conclui, entrega para o Ministério Público, denuncia ele como autor do crime. Não, mas ele tem presunção de inocência pela Constituição, né? Aí o juiz de primeira instância julga ele, vai ser condenado. Não, mas ele tem direito a recorrer em liberdade. Aí ele recorre para a segunda instância. A segunda instância, um órgão colegiado de vários juízes, não, está aqui, condena ele. Não, tem presunção de inocência. Vamos recorrer lá no STJ, né? Vai mais alguns anos. Se ele tiver um bom advogado, vai acontecer igual o Maluf. 25 anos depois do crime, não tinha sido preso, gente. Então isso é uma vergonha, uma pouca vergonha, essa interpretação, no meu ponto de vista. Só no Brasil tem isso, porque em todos os países do mundo, praticamente, condenou em segunda instância, cadeia, mais de 190 pode recorrer. Países. E tem um detalhe, né? Eu aprendi nos últimos dias, porque eu sou engenheiro, não sou advogado, que analisar os fatos, é na primeira e na segunda instância. Então, se o cara é condenado ou não, se ele é culpado ou não, é na primeira e na segunda instância. Então, se o delegado investigou, concluiu que o cara é condenado, que ele é culpado, se o Ministério Público analisou e denunciou ele porque achou que é culpado, se um juiz de primeira instância, né, analisou, um tribunal, né, ali de júri analisou, achou que ele é culpado e condenou um cara, se um tribunal de segunda instância, 4 instâncias já disseram que o cara é culpado, onde está a presunção de inocência dele? Sabe onde está? Está na indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são todos indicados por presidentes. Isso que está errado. Olha, eu fico com vergonha de ver alguns votos do Supremo Tribunal Federal. Fico com vergonha. Eu assisti Os caras ficam rebolando, vai para lá, fala para cá, não tem argumento. Fica fazendo, né, sopa de letrinhas ali, para tentar justificar o injustificável. O próprio Gilmar Mendes
de Mato Grosso, decepcionei muito com ele. Ele veio com uma Eu balela. queria sugerir para ele mudar o sobrenome de Mendes, porque me dá vergonha ter o mesmo sobrenome que ele. Ele veio com uma balela de que se houver pelo menos uma pessoa que foi condenada injustamente, que cumpriu a pena, já justifica não ter a prisão. Olha a conversa. A impunidade de centenas, de milhares, quer dizer, bandidos vão ser soltos, corruptos vão ser soltos por causa de um possível inocente. Meu Deus do céu, a regra é feita para a maioria, não é para as exceções, não. Nós que não somos advogados entendemos assim. É óbvio, isso é muito óbvio. 5 lamentável. ministros do Supremo vieram com essa balelinha, com essa conversinha. Graças a Deus, a ministra Carmen Lúcia foi lúcida o suficiente para dar o voto lá. É Carmen Lúcia não, Carmen Lúcida. Lúcida, foi suficiente lúcida para dar o voto de Minerva e botar os pingos nos is, independente de ser o Lula. Não estamos falando do Lula, não. Não é o Lula. Não é o Lula. Não estou aqui analisando o caso Lula. Estou analisando a corrupção. Roubou dinheiro público, cadeia, xadrez. Ponto. Mauro, eu penso assim, se o resultado tivesse sido o inverso, você imagina o estado de desânimo que ia entrar os nossos policiais federais, nossa Polícia Civil, nossa Polícia Militar, os nossos juízes de primeira instância, os nossos promotores de justiça, todo o Ministério Público, enfim, todas essas pessoas envolvidas no combate à corrupção iam dizer o seguinte: estou fazendo o quê? Compensa eu me dedicar? Não, e o cidadão de bem, que paga imposto, que trabalha, que é honesto, que é a grande maioria absoluta das pessoas, para viver num país onde estaria se dizendo o seguinte: olha, compensa seja você corrupto, seja bandido. Compensa ser bandido, porque dificilmente, se você roubar pouco, toma cuidado. Rouba muito. Não rouba pouco não, rouba muito, porque aí você vai poder contratar bons advogados e você vai passar 20, 30 anos, o crime vai prescrever, você vai morrer e você nunca vai parar na cadeia. Então, roube muito, apronte muito e contrate bons advogados, que você nunca vai estar na cadeia. Era esse o recado que o Supremo estaria passando para essa nação. Graças a Deus, por 6-5, vergonha dos 5 que inventaram, que rebolaram para tentar tirar bandidos da cadeia. É isso. Mauro, obrigado pela sua presença aqui no VIP, seja qual for a sua decisão lá até o final de maio, que seja uma decisão que beneficie o povo de Mato Grosso, caso seja candidato, caso não seja, que também não interfira na sua vida pessoal, né? Fique com Deus e tome a melhor decisão aí para você e para a sua família. Tá já. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer estar aqui contigo, mas certamente um prazer maior ainda estar falando aí com os teus telespectadores que acompanham esse importante programa que você faz aí, né, que passa no nosso meio de comunicação. E eu agradeço a oportunidade de poder falar com você, falar com todos que nos acompanharam, esclarecendo aí alguns pontos. Afinal de contas, um dia nós fomos homem público, né? E depois que você entra na vida pública, você nunca mais recupera a sua vida privada. Então, de vez em quando, você tem sim o dever de dar satisfações, de falar. E para mim, muito mais do que um dever, é um prazer estar aqui contigo e com todos que nos acompanharam aqui nessa noite no domingo. Muito obrigado, que Deus abençoe e agradecer aí, mais uma vez, parabenizar nossa querida e amada Cuiabá pelos seus 299 anos. Um abraço fraterno a todos os cuiabanos. Você de casa, obrigado pela audiência, companhia e paciência e até a semana que vem. Tchau. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.